Ano novo, PC novo. O uso de computadores na engenharia, obviamente, é algo extremamente importante. Afinal de contas, não há mais como você realizar projetos de forma comercial sem ter um bom computador para rodar as ferramentas CAD. E a cada ano essas ferramentas se tornam mais pesadas. Aqui na Mobsim ainda temos mais um agravante, que é o uso do computador para edição de vídeos. Então, após 3 anos de uso do Avel 1711MX Ti, precisei efetuar a sua troca para que assim ganhe um pouquinho mais de produtividade, principalmente na hora de editar os vídeos que agora estão sendo gravados todos em 4K para melhorar a qualidade na hora de dar zoom nos componentes. A escolha para a troca do computador foi um Acer Predator Helios 300, ou Helios 300, como você preferir chamar. E o vídeo de hoje vamos fazer um breve review deste computador, com um olhar também para a engenharia. Você está assistindo um vídeo da série Tech. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Mobsim P&D. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. A escolha pelo Predator acabou sendo realizada após muita análise, principalmente olhando pelo custo-benefício. Nós temos basicamente 3 modelos de computadores que se situam dentro da mesma faixa de preço, onde podemos destacar o Dell G5, o Avel A60 e o Predator Helios 300, todos eles com GTX 1660 Ti e o processador Intel i7 9750H. As diferenças basicamente residem no padrão construtivo, aonde a Dell acabou utilizando uma carenagem toda em plástico, a Avel utiliza uma carenagem toda em liga de magnésio e a Acer acabou utilizando uma carenagem mista, onde nós temos plástico junto com alumínio. O A60 da Avel, obviamente, acaba sendo bem interessante, pois ele é muito leve, ele é o Note mais leve dentro dessa categoria, e apresenta também um projeto internacional aprovado pela Intel. Então você terá um desempenho bem mais consistente no modelo da Avel. Entretanto, ele acabou subindo muito de preço ali no limiar da Black Friday e não foi um bom custo-benefício, acabei optando pelo Predator. O modelo escolhido possui uma 1660 Ti, SSD de 128 GB e aqui vale um parênteses, este computador aqui ele possui 2 slots M2, um deles com suporte a padrão SATA, mas ambos suportam padrão PCI Express NVMe. E também possui a possibilidade de você colocar um HD comum. Então este modelo ele veio com um SSD de 128 GB mais um HD de 1 TB padrão. E com uma interface Wi-Fi AC1750. Ele também veio com 16 GB de memória RAM embarcada single channel, o que possibilita você adicionar mais uma memória de 16 GB. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu recebi este computador, a primeira coisa foi desmontá-lo e trocar o HD de 1 TB pelo SSD de 1 TB que eu já possuía e também substituir o SSD de 128 por um de 256. Afinal de contas, não quero perder armazenamento. Podemos ver que o padrão construtivo desse computador é bem interessante. Ele possui uma carenagem mista com alumínio e plástico rígido. O alumínio estará na parte onde irá sofrer maior estresse mecânico, ou seja, sob o teclado, para dar maior resistência e maior solidez na hora de digitar. Isso acabou se mostrando bem interessante, pois o computador ele passa uma sensação de firmeza e maior robustez mecânica. Algo que eu reclamava bastante lá no Avel, pois ele era todo em plástico, então na hora de você utilizar o teclado embarcado no próprio computador, você não tinha uma certa sensação de resistência. Neste computador você não terá este problema, afinal de contas, a parte principal dele é em alumínio. A parte inferior da tampa dele é em plástico e também a tampa superior que cobre a tela também é em plástico. E aqui vale um parênteses, A Acer poderia ter caprichado um pouquinho mais e colocado esta tampa também em alumínio para aumentar a robustez mecânica do equipamento. Entretanto, eu francamente não sei se isto mudaria muito a longevidade do equipamento. Basta você ter um pouquinho de cuidado e não terá problemas. Agora, a parte em alumínio que fica sobre o teclado é bem interessante, pois isso vai garantir que o equipamento dure por mais tempo e vai também reduzir a transferência de impactos para a parte interna do computador durante as digitações.
podemos observar a distribuição de todos os seus I/Os, onde nós temos à esquerda as portas USB 3.0. Do lado direito, nós podemos observar os demais I/Os que ainda temos para este computador, e também o mini HDMI, que é no padrão 2.0, também com a USB. Na parte de trás, nós podemos observar as duas saídas de calor com os dois dissipadores. Este computador ele possui dual cooler, sendo que internamente eles são interligados, ou seja, no momento em que você estiver utilizando muito mais o processador do que a placa de vídeo, o cooler da placa de vídeo também vai ajudar a arrefecer o seu processador. Entretanto, isso não é muito interessante quando você estiver numa jogatina de alto desempenho, por exemplo, onde os dois estarão trabalhando no seu máximo desempenho. Deste modo, um poderá acabar influenciando no calor do outro. Algo que para mim faltou neste computador, que podemos até considerar uma falha de projeto, é uma conexão para cartão SD. Afinal de contas, nós ainda utilizamos estes cartões com câmeras digitais, né? E muitas pessoas que adquirem este tipo de máquina é para edição de vídeo. Então faltou aí um conector para cartão SD ou micro SD de alta velocidade. Ele não tem isso aqui, então eu preciso comprar um adaptador para conectar em uma porta USB. Também outra coisa que faltou neste computador é o leitor biométrico. Exatamente, estamos em 2021 e a Acer me coloca um computador premium sem um leitor biométrico. Leitor biométrico é bem interessante para você utilizá-lo como chave padrão para suas senhas, para armazenamento de senhas em carteiras ou até mesmo para certificados digitais. Então são duas falhas aí de projeto, ao meu ver. Leitor biométrico e falta de um conector para cartão SD. E por fim, também faltou uma Thunderbolt, mas isso daqui não é algo que vai influenciar tanto o seu uso no dia a dia. A Thunderbolt poderia ser interessante para a conexão de uma eGPU, ou seja, uma placa de vídeo externa. Algo que não deve incomodar a maioria dos usuários. Agora vamos a números. Eu realizei alguns testes utilizando os 3 computadores que eu tive. O anterior, o HP, que você deve ver aí nos vídeos mais antigos do canal, ele possuía um processador Intel de terceira geração, o 3630QM. O Avel possuía um processador de 7ª geração, um 7700HQ, enquanto este daqui possui um Intel de 9ª geração, um 9750H. Para realizar o comparativo, eu utilizei o PSMark e rodei o benchmark de CPU. Podemos observar que o i7 de terceira geração 3630QM ele consegue atingir 5.500 pontos aproximadamente, contra 8.100 pontos do 7700HQ e 12.800 pontos do 9750H. Isto se traduz, obviamente, em ganhos de rendimento, principalmente na edição de vídeos. O processador de 9ª geração ele já é projetado para trabalhar com vídeos em UHD, em 4K. Assim, para a realização de edições, você vai ter um trabalho muito mais fluido. Também podemos observar que se trata de um processador de 6 cores contra 4 cores dos outros modelos. Isto vai acabar influenciando principalmente em tarefas multithread. Ferramentas CAD que são otimizadas para trabalhar com multithread vão acabar se beneficiando muito do 9750H. E por fim, em termos de ruídos, este computador ele se comporta até melhor do que o Avel. Ele na maior parte do tempo está trabalhando com o seu cooler em baixa rotação, enquanto o Avel ele sempre estava com uma rotação de intermediário para máxima. Obviamente, ele vai apresentar um ruído elevado quando você estiver trabalhando com renderização ou mesmo acionar o modo turbo. Exatamente, este computador ele possui um modo turbo, que é bem interessante para suas jogatinas e para render de trabalhos em 3D ou mesmo de vídeos utilizando ferramentas que tenham otimização para a placa de vídeo. O modo turbo deste computador vai fazer nada mais nada menos do que a aplicação de um overclock na 1660 Ti. Esse overclock ele leva de 1.4 para 2 GHz, o clock base da placa de vídeo, fazendo com que ele tenha um excelente ganho de desempenho em tarefas que exijam mais da GPU. Em termos de upgrade, este computador proporciona basicamente duas possibilidades. A adição de memória, ele vai vir para você com apenas um slot ocupado, e aí você pode comprar mais um pente de memória de mesma capacidade para assim ativar o Dual Channel. E também ele vai vir para você com um slot M2 livre. Assim você poderá adicionar mais um SSD. Esses slots M2 eles são do padrão PCI Express NVMe.
o que garante maior desempenho, sendo que um deles, o slot principal, ele também suporta o padrão SATA, possibilitando assim a adição de SSDs mais baratos. Esses no padrão SATA, eles possuem aí um custo em torno de 60% do valor do que seria o PCI Express ou NVMe. Estou utilizando este computador há pouco mais do que um mês e as minhas impressões para ele são excelentes. Gostei muito do desempenho dele, principalmente para a edição de vídeos. Tenho realizado alguns trabalhos a mais, inclusive com edições de vídeos musicais, efetuando montagens para grupos corais, etc. Consegui efetuar edições com até 24 vídeos em linha, vídeos Full HD em linha, sem ter problemas de travamento, enquanto com o Avel eu não conseguia nem em sonho fazer esse tipo de trabalho. Para as edições de vídeos do canal também consegui observar bons ganhos de rendimento ao trabalhar com 4K. Simplesmente ele não trava, as edições elas ocorrem de forma fluida. Normalmente aqui para o canal eu trabalho com duas câmeras, uma câmera principal onde eu vou focar na placa e dar zooms, né, e essa câmera vai trabalhar em 4K, e uma câmera presa no osciloscópio ou em qualquer outro instrumento que está em Full HD. Assim eu tenho duas câmeras sendo processadas em linha para trabalhar as edições. No computador anterior, trabalhar com essas duas câmeras, uma delas em 4K, acabava trazendo ali alguns pequenos estresses devido ao delay na hora de efetuar cortes. Neste computador, com processador de 9ª geração, não tenho problemas para esse tipo de edição. Elas ocorrem de forma bem fluida, uma vez que o i7 de 9ª geração já é otimizado para trabalhos em 4K. Espero que você tenha gostado deste vídeo e já deixado aquele like para ajudar com o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de temas, utilize os comentários do YouTube. Siga-nos nas redes sociais para não perder tudo que está por vir aqui no canal. Contato para projetos, utilize o e-mail contato@bobsin.com.br. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.